Olá, pessoas amadas por mim, começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde eu estou contando sempre vários casos para vocês. Vou deixar aqui na descrição a playlist do Mentes Insanas para você ir maratonar, tá? Tem muito vídeo de caso, muito mesmo. Não esquece de me seguir nas outras redes que tá aparecendo aqui na tela para vocês, que também nas outras redes eu falo de casos. Comenta uma coisa aqui bem legal para você aparecer no nosso próximo Mural Insano. E é isso aí, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. Clifford Walker, mais conhecido como Cliff, nasceu em 16 de outubro de 1934. Quando estava no ensino médio, começou a namorar com uma moça chamada Evelyn Christine Myers, nascida em 18 de novembro de 1935. Eles namoraram durante o ensino médio e se casaram no ano de 1955. O primeiro filho do casal nasceu em 24 de agosto de 1956, o qual eles puseram o nome de James. Menos de um ano e meio depois, no dia 11 de janeiro de 1958, a Christine dá à luz novamente, dessa vez a uma menina que eles chamaram de Deborah. A família morava na zona rural de Osprey, Flórida, em uma casa que ficava na fazenda onde Cliff trabalhava. O casal levava uma vida simples, porém feliz com os filhos. A fazenda que o Cliff trabalhava se chamava Palmer Ranch e ele ganhava cerca de $55 para cuidar do rebanho de gado que tinha lá. Era $55 por semana. Nessa mesma época do caso, o Cliff queria trocar o carro da Christine por um modelo mais atual. O modelo dele é esse aí que está aparecendo na tela, era um Plymouth 52. No caso, o carro dela, e eles queriam trocar ali por um modelo mais novo. Em 18 de dezembro de 1959, o Cliff sai com o carro da Christine com o intuito de trocar ele. Ele vai em várias lojas de carros usados para ver se ele consegue trocar por outro modelo. Mas nesse dia eles não conseguem nada, então eles voltam para casa de mãos vazias com o mesmo carro. E aí nesse mesmo dia a Christine diz para a mãe e para a sogra dela que o Cliff tinha se envolvido ali numa briga nesse dia. Só que ela não dá muitos detalhes, ela não conta o que aconteceu, como é que foi com quem. Ela só comenta assim por alto. Eu nem consegui achar a informação para vocês se foi por ligação ou pessoalmente que ela contou isso. Mas provavelmente foi por ligação. Esse caso aqui ele é um pouco antigo. Já tinha até porque eu não trazia casos bem antigos para o canal. Na tarde de 19 de dezembro, o Cliff vai até a casa de um amigo dele chamado Don, que também morava nessa fazenda. Era uma fazenda bastante grande e tanto ele como o Don trabalhavam lá. Ele vai visitar o amigo dele, fica um tempo lá. E aí, por volta das 3h45 da tarde, a Christine aparece lá com os filhos. E aí eles ficam lá por um tempo. E a Christine resolve voltar para casa e deixa os filhos com o Cliff, porque os filhos queriam dar uma volta de Jeep, que era que ele usava ali para trabalhar na fazenda. Então depois de uns 20 minutos, o Cliff aparece em casa junto com seus filhos e tudo certo até aí. Então na manhã seguinte, o Don tinha marcado um compromisso com o Cliff deles caçarem porcos selvagens pela manhã. E aí o Cliff não aparecia, eles marcaram de se encontrar bem cedo e o Cliff não apareceu. Então o Don começou a ficar um pouco preocupado, como eles moravam no mesmo local, né? Ele resolveu ir na casa. E quando ele chegou na casa, ele disse que a casa estava escura e silenciosa, era como se todo mundo ali estivesse dormindo. Ele chamou algumas vezes, mas ninguém atendeu, o Cliff não apareceu. E depois de insistir muito, ele resolveu entrar na casa e percebeu que a porta estava aberta. Assim que o Don abriu a porta, se deparou com o corpo ensanguentado e sem vida de Christine, caído no chão, em frente à porta da sala. Ela havia sido violada, espancada e baleada na cabeça. Em outra parte da sala estavam os corpos de Cliff e Jimmy, o filho de 3 anos, deitados um do lado do outro. Ambos também tinham sido baleados na cabeça. Deborah, a filha mais nova, que faltava apenas um mês para completar 2 anos, foi encontrada na banheira. Ela havia sido baleada e se afogado. Em choque, o Don contou à polícia. Então, as investigações começaram.
A polícia vasculhou toda a casa e a fazenda. Algumas pistas deixadas pelo culpado foi uma marca de bota ensanguentada, cartuchos gastos de uma arma calibre 22, uma tira de celofane de embalagem Colt de cigarros. Eles também encontraram uma impressão digital na torneira da banheira e até esse momento eles não sabiam de quem era. Também descobriram que parecia ser sêmen no corpo da Christine e também no corpo dela havia sinais de luta, como se ela tivesse resistido ali, com alguém. Tinha várias marcas pelo corpo dela. Alguns itens também da casa estavam faltando. Tinha um canivete do Cliff que tinha sumido, um uniforme escolar e a certidão de casamento deles. O carro da Christine também tinha sumido e a família tinha 3 cães de caça que ficavam na frente da casa e eles estavam lá intactos, ninguém tinha mexido com eles, eles estavam bem tranquilos, o que era bem esquisito. Então, levando isso em consideração que os cães não fizeram nada, que objetos muito pessoais sumiram, tipo certidão de casamento, por que eu ia querer a certidão de casamento deles? A polícia começou a acreditar que era alguém próximo, como um amigo ou um familiar. Então, um dos primeiros a ser interrogado foi o Don, o vizinho que encontrou eles, que era amigo do Cliff. Ele passou no teste de polígrafo, disse que não tinha nada a ver. O xerife de Sarasota, Rose Boyer, disse que o Don foi descartado bem no começo da investigação, que ele acreditava que ele estava falando 100% a verdade. E esse xerife também disse que estava usando todos os homens da polícia de dia e de noite para eles encontrarem o culpado. Foram passando algum tempo, a polícia não tinha mais pistas. Passaram-se 3 meses até que algumas mulheres encontraram roupas dentro de um galpão que ficava perto da casa dos Walkers. E essas roupas estavam ensanguentadas. E a polícia viu ali que aquelas roupas eram do Cliff e da Christine. Eles acreditam que os culpados usaram essas roupas para se limpar do sangue depois que cometeram todo o ato. Então começaram a surgir alguns suspeitos. Desde o início da investigação surgiram suspeitos, eu vou contar aqui para vocês sobre eles. O primeiro foi o Wilbur Tucker, vizinho da família Walker, era um telegrafista ferroviário aposentado de 65 anos. O Wilbur, ele era um amigo próximo da família. No momento que aconteceu o caso, ele não era mais, mas já foi, porque teve um episódio desagradável entre eles. Ele frequentava ali a casa e ele começou a abusar da Christine nos momentos em que o Cliff estava trabalhando e ela ficava sozinha. Isso aconteceu várias vezes e ela, por medo, nunca tinha contado pro Cliff. O Cliff acabou descobrindo, uma hora ele descobriu, e ele ficou com muita raiva, ele queria agredir esse cara, só que a Christine convenceu ele a não fazer isso. Então eles só se afastaram, ele era vizinho deles, como eu falei, moravam muito perto, e eles cortaram relações e por causa disso, a Christine foi encontrada violada, ele era uma suspeita forte. O Wilbur foi questionado pela polícia e ele disse que no dia que aconteceu o crime, na parte do fim da tarde e a noite toda ele estava tocando violino no concerto em Bradenton, então ele não sabia do que estava acontecendo. Foi confirmado que ele estava assim nesse concerto, mas ele não tinha álibi nenhum entre as 4 e as 5 horas da tarde. Ele também foi visto rondando a área ali durante a tarde, no dia que aconteceu o caso, mas ele morava lá, então não era incomum ele estar rondando ali perto, ele era vizinho. E aí a polícia não tinha certeza se ele tinha envolvimento no caso, não tinha como provar. Ele também não tinha nenhum sinal no corpo dele de luta, nenhum arranhão, nenhuma marca, então a polícia começou a desconfiar que ele não tinha nada a ver com o caso e deixaram ele de lado. No ano de 1963, ele acabou falecendo de causas naturais e se ele tinha alguma coisa a ver com esse caso ou sabia de alguma coisa, ele levou consigo e ninguém nunca vai saber. Outro suspeito surgiu. Um homem chamado Harland McCall se aproximou para dizer que o seu primo Curtis McCall era responsável por tirar a vida da família. O Curtis era ex-namorado de Christine. Segundo Harland, a Christine e o Curtis tinham um caso e eles continuavam tendo esse caso mesmo ela sendo casada e que 2 semanas antes do caso acontecer, do crime acontecer, a Christine tinha aparecido na casa da mãe dele procurando o Curtis e nessa época aí, o Cliff estava participando de um rodeio e ela aproveitou a oportunidade para ir lá. E ele também disse que o Curtis tinha uma pistola calibre 22 e que desde que aconteceu o caso da família Walker, ele só andava muito nervoso e parecia que ele estava preocupado. Além disso, o Curtis já tinha um histórico de violência
Então ele foi questionado ali pela polícia e ele negou completamente o envolvimento dele no caso. Ele disse que tinha sim uma arma calibre 22, mas que ele tinha vendido essa arma, só que ele não lembrava para quem era. E ele também negou que algum dia ele já foi apaixonado ou namorou a Christine. Fizeram testes de polígrafo nele, o resultado deu inconclusivo. Mais tarde, especialistas disseram que testes de polígrafo nessa época eram praticamente inúteis, que eles não funcionavam. Como eu disse, ele negou envolvimento no caso e a polícia não tinha nada no que se apoiar para incriminar ele. E acabou, deixando ele livre, e pouco tempo depois disso ele sumiu do mapa. Ele se mudou, ninguém sabe para onde é que ele foi, mas ele não foi mais visto, ninguém teve mais notícias dele. Outro suspeito que surgiu foi o Albert Walker. Ele era primo do Cliff. Ele levantou suspeitas após o exagero escandaloso durante o funeral da família Walker. Então, a reação mais escandalosa que teve foi desse primo do Cliff. Ele chorava, desesperadamente, tirava a atenção toda para ele. Inclusive, ele desmaiou 2 vezes durante o funeral. E a própria família dele disse que achava que ele estava envolvido no caso, que toda essa reação dele era um fingimento para disfarçar o envolvimento dele no crime. E as pessoas também declaram que ele era apaixonado pela Christine também. As pessoas diziam também que quando ele bebia, ele se tornava um louco selvagem, completamente descontrolado. A namorada dele na época deu uma declaração dizendo que assim que ele ficou sabendo do caso dos Walkers, ele contou para ela o que tinha acontecido e disse que o filho mais velho dele, depois que foi baleado, se arrastou até o corpo do pai. Ele foi encontrado sim perto do corpo do pai, só que essa informação ninguém sabia. Tudo que a polícia divulgou foi que os corpos foram encontrados, os filhos do lado do pai, mas em nenhum momento a polícia disse que a criança tinha se arrastado, e de fato isso era verdade, a criança se arrastou até o pai, mas como ele sabia disso? O Albert ficou chocado ao descobrir que a sua própria família desconfiava dele, e ele disse para a polícia que ele não tinha absolutamente nada a ver com o caso dos Walkers, e a sua reação no funeral parecia exagerada, mas ela era genuína, isso porque ele e o Cliff eram primos e eles eram bem próximos, então eles sentiam muito essa perda. Os detetives também disseram que, um dos detetives, aliás, disse que também achava que ele não tinha nada a ver, que ele foi muito cooperativo com a polícia e ele passou em 2 testes de polígrafo, Apesar desses testes nem serem certos 100% nessa época, como eu disse, mas a polícia não achava que ele tinha nada a ver com isso. Gente, eu não estou mostrando muita foto para vocês de suspeitos, porque simplesmente eu não encontrei, não tem. Esse é um caso bem antigo. E além dele ser bem antigo, ele também é bem desconhecido, Vocês sabem que eu gosto de trazer os casos mais escondidos que eu puder, e aí foto é bem difícil. Uma coisa que muita gente não tinha se ligado é que alguns dias antes do caso da família Walker acontecer, um caso bem parecido envolvendo outra família tinha acontecido. Perry Smith e Richard Leacock eram 2 ex-presidiários que haviam acabado de ser soltos da prisão. Enquanto ainda estavam presos, o colega de cela de Richard contou uma história sobre um fazendeiro de sucesso para que ele havia trabalhado chamado Heber Clutter. Ele disse que Heber guardava muito dinheiro dentro de um cofre que ficava em sua casa em Holcomb, Kansas, onde morava com sua esposa Bonnie e seus filhos adolescentes Kenyon e Nance. Então, depois de o Richard ser solto, ele conta isso para o seu amigo Perry, que também estava no mesmo presídio, e eles começam a bolar um plano para pegar esse cofre da casa da família e levarem ali uma boa vida. Então, na noite do dia 14 de novembro de 1959, os dois vão até a casa da família e eles entram por uma porta que está ali aberta e começam a procurar esse cofre. Eles encontram com a família, toda a família está na casa nesse momento, e eles pegam todos e amarram e continuam procurando ali o cofre. Logo os 2 bandidos perceberam que não tinha fortuna nenhuma ali na casa, porque o Heber fazia todas as suas transições com cheques. E aí eles ficaram com muita raiva disso, cortaram a garganta do Heber, e os outros membros da família, cada um recebeu um disparo de espingarda na cabeça. Antes de partirem, Richard e Perry levaram alguns itens da casa, um rádio portátil, um binóculos e $50, que foi todo o dinheiro que eles acharam na casa. Eles também roubaram o carro da família e fugiram para a Flórida. O carro roubado foi visto 2 vezes entre Tallahassee e Miami. Além disso, eles também foram vistos em alguns comércios ali e também num comércio que ficava em Sarasota, que era 16 quilômetros de distância da casa da família Walker.
As pessoas também relataram que um deles estava com o rosto arranhado e o modelo do carro que eles estavam dirigindo era o mesmo modelo que o Cliff queria. Vocês lembram que eu falei que ele queria trocar o carro da Christine para o modelo mais atual? Era o modelo que os bandidos dirigiam. Então o que a polícia teorizou nesse momento é que foi assim que eles se conheceram, né? Tentando fazer essa troca de veículo ali, o Cliff acabou se envolvendo ali. É o que a polícia supõe, né? Ninguém tem certeza. Então, com todos esses avistamentos, em 30 de dezembro de 1959, Perry Smith e Richard Hickok foram presos em Las Vegas e acusados de tirarem a vida da família Cutler. Com eles foram encontrados um canivete parecido com o que foi roubado de Cliff, uma camiseta de criança e uma jaqueta rosa. Porém, nenhum desses itens foi de fato confirmado que pertencia à família Walker, nunca conseguiram provar isso. Então os dois assumiram a culpa pelo caso da família Clutter, eles disseram que foram eles, mas eles jamais falaram nada sobre a família Walker, nunca assumiram que eles tinham a ver com esse caso, só com o da família Cutler. E além disso, aquela impressão digital que foi encontrada na pia, na torneira, ela não correspondia com o dos homens. Era uma impressão parcial, mas mesmo assim, em 1960 eles foram considerados fortes suspeitos. O Perry e o Richard foram condenados pelo caso da família Clutter e executados por enforcamento em 14 de abril de 1965. Ao longo de várias décadas, muitas provas e pistas do caso da família Walker foram perdidas, assim, foi uma falta de zelo inacreditável. Eles também perderam as impressões digitais do Richard e do Perry, né? Como eu falei para vocês, a impressão digital encontrada na pia não tinha sido correspondente com a impressão deles, mas foi descoberto que era só uma impressão parcial, então poderia sim ser deles, mas eles não tinham mais as impressões deles. Mas uma prova que eles ainda tinham era o sêmen que foi encontrado com a Christine, e aí no ano de 2013, muitos anos depois do caso acontecer, eles resolveram exumar os corpos para fazer a comparação de DNA para ver se aquele sêmen era compatível. O resultado foi inconclusivo, não deu compatível com nenhum dos dois. E essa prova, esse sêmen, ele foi usado para descartar suspeitos durante vários anos. Eles sempre faziam um teste com essa amostra para descartar os homens que não eram compatíveis. E aí foi descoberto que teve um erro gravíssimo nesse caso. Isso dali não era sêmen, eram células sanguíneas ali da própria Christine. Então aquele material era dela mesmo. Mas tinha uma mancha que foi encontrada na Christine com um único esperma. Esse material foi analisado no ano de 2019 e ali gerou pedaços de DNA que eram de um homem e de uma mulher. Só que, gente, é impossível hoje saber de quem era. Sim, quase impossível saber de quem era isso. Ao todo, 587 suspeitos foram considerados em um momento ou outro. Embora muitos ainda acham que Perry e Richard eram os culpados, muita gente acredita que o responsável era alguém próximo à família, ou à própria família mesmo. A falta de boas provas de DNA comprometeu muito a solução desse caso. A triste história da família, que foi assassinada uma semana antes do Natal, atualmente permanece aberto e sem solução. Então o caso permanece aberto até hoje e é um dos casos sem solução. Eu sei que vocês gostam bastante de casos não solucionados, então resolvi trazer para vocês. Tinha muito tempo que eu não gravava um caso antigo, então eu fiquei com vontade de trazer um caso mais antigo para vocês. E é isso, esse foi o caso. Me conta aqui o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo caso. É nóis!